Olá, História da Literatura Pretensiosa. Hoje com o texto de Machado de Assis, Conto de Escola. É uma história bem interessante que provoca reflexão a respeito da educação, a respeito da relação professor e aluno. Você sabe, o professor tem a incumbência de transmitir aos alunos a aula de latim, os exercícios de produção de texto, e nele está o narrador pilar, que tem uma história dinâmica. Ele vai muito bem nas tarefas, vai muito bem, termina antes que os outros para poder brincar lá fora, e vai sofrer bastante com o episódio do Raimundo, que é o filho do professor, que não consegue absorver as aulas. Ele tem um reflexo um pouco mais tardio do que os demais, tem dificuldade com as aulas, e o professor sempre muito bravo e sempre os ameaçando com a palmatória. Estamos no século XIX, é o começo do segundo reinado, esse é o contexto. E vamos encontrar então um conflito que envolve a troca de tarefa por dinheiro. Raimundo vai pedir para Pilar para que passe as respostas das tarefas de latim, mas eles vão acabar sofrendo porque um dos colegas acaba denunciando a cola e a troca por moedas, uma pratinha que valia um tanto de dinheiro na época. Eles vão ser denunciados, os dois, e aí o professor acaba descobrindo que eles estão colando, trocando tarefa por dinheiro, e os pune com a palmatória. Vamos observar as reflexões que o professor tem a nos fazer a respeito desse texto. Fala, professor! Conto de escola, como foi perguntado agora há pouco, é possível fazer várias reflexões a respeito dessa história. Uma narrativa curta, conto, já sabe, narrativa curta com um conflito. Século XIX, Machado de Assis. Repare que existem informações como, por exemplo, a do pai de Pilar, que gostaria que ele fosse caixeiro viajante, mercantilista, capitalista, e realmente é justamente o que ele vai acabar fazendo na escola, que é trocar tarefa por dinheiro, e acaba sendo muito punido. Mas o debate interessante que se dá através da leitura de conto de escola é propor reflexão a respeito do que é educar. De onde vem essa tradição do professor maestro, do professor que impõe, do professor que doa conhecimento? Obviamente dos 300 anos de colônia, quando a única maneira de se educar era através do jesuitismo, era através da religião. E isso, mesmo tendo se modificado depois do Império e mesmo com a República, a gente vai encontrar esse mesmo modelo de professor. Veja o Ateneu de Raul Pompeia, que também vai na mesma linha. Memórias de um Sargento de Milícias também tem lá o mestre de rezas com sua palmatória e suas reflexões, suas posturas ligadas ao medo. Duas coisas são importantes ali: a corrupção, a delação. Vale a pena propor esse tipo de discussão. De novo, existe uma comparação interessante entre o prazer de viver lá fora. Pilar fica olhando o papagaio do Escadinha, dos outros amigos lá fora, e ele preso na escola, bastante incomodado, querendo terminar a tarefa logo para poder ser feliz fora da escola. Então vejam bem essas duas questões: a delação, a corrupção, e mais ainda, volto, o que é educar? Como educar? Não é interessante propor um debate, um diálogo, uma discussão com os seus alunos, ao invés de acreditar que aluno bom é aluno silencioso, aluno bom é aluno morto, mudo? Então, vale a pena retornar. Conto de escola, Machado de Assis, grande história. E vale lembrar que estamos no período da regência. Veja que o professor está entretido ali com os jornais e as notícias, e está indignado com a possibilidade de que Dom Pedro assuma o país sendo uma criança. É óbvio, ele vai descontar toda a sua raiva nas mãos do Pilar e do seu próprio filho. Fica a dica. E não deixe de curtir nossa página, acompanhar no Facebook, aqui na fanpage, aqui no Twitter. Acompanhe-me, deixe um comentário, vamos trocar experiências a respeito do que é educar, do que é falar sobre texto. O que você acha? Boa aula!